Oi, queridão, queridona. Vou falar sobre um tema hoje que possivelmente você não gostaria de estar aqui nesse vídeo, mas não por conta disso você tem que sair dele. Afinal, nós somos adultos e o assunto sempre aqui é o quê? Crescimento da nossa potencialidade como adulto. Mas aí você deve estar estranhando, né? O que é esse desenho aqui? Porque na verdade hoje a homenagem, ou melhor, todo o cuidado é para a criança. E eu te pergunto, você um dia foi criança? Será que você lembra disso? Hoje no Brasil, especificamente, mas isso com certeza acontece em outros países também, mas em datas diferentes, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Deu para perceber já o que a gente está falando, né? Isso só no dia 18 de maio no Brasil. Essas datas sempre vêm para nos lembrar de alguns assuntos que a gente precisa literalmente falar sobre a criação de como a gente se torna adulto. E essa parte ela vem da nossa criança. Então essa criança ela precisa estar saudável. E eu te faço esse questionamento. Você já parou para perceber, para parar? Deu um trava-línguas aqui, né? Você já parou para pensar se você teve uma infância tranquila, calma, e o que você fez com essa infância? Eu nem vou dar atenção, nem é isso que eu vou trazer aqui no vídeo, mas é só para você se colocar um pouquinho no que é ser criança. Então, quando a gente está falando de abuso sexual, a gente está falando de violência infantil, nós estamos falando de um adulto que está mal curado, que está rancoroso, que está doente e que afeta uma criança. Eu disse afeta. Porque quando é uma agressão e quando é um abuso sexual, eu tiro da criança essa leveza dela brincar, essa leveza dela ser a criança. Por quê? Porque quando você mexe na sexualidade de uma criança, fora do tempo, ou seja, ela é uma criança, ela não é para movimentar esse tipo de assunto e experiência. Você invade uma parte na vida dela que você atrapalha totalmente o desenvolvimento dela, criando uma ferida profunda, que não é o tema aqui do vídeo, mas só para você entender que nossa responsabilidade adulta é de cuidar da criança e não de levar para a criança um assunto que é de adulto. Sexo é um assunto para adultos, não é assunto de criança. Quando um adulto envolve uma criança no sexo, esse adulto não é adulto. Ele não é um adulto saudável. Se a criança não é para se movimentar, não é para estar em assuntos sexuais, esse adulto que traz a criança para esse universo, eu te pergunto, é saudável? Então, se a sua resposta é de que não é saudável, então já sabemos que quem gera o problema na criança é o adulto que não está saudável. E aí eu te pergunto, cadê esses adultos que não estão na terapia? A maior parte das vezes que eu atendo, as pessoas que me procuram para o método Mente Livre são as pessoas que foram as vítimas. Mas e as pessoas que causam? Onde estão? Eu espero profundamente que elas estejam nos psicólogos por aí. Elas estejam em tratamento, porque na realidade, a maior parte das mães, das pessoas que têm crianças com vítimas ou os pais, levam as crianças na terapia. É um procedimento correto aos meus olhos? Nossa, total. Com certeza. Precisa se levar essa criança a um procedimento, a uma ajuda profissional. Mas não se trata da gente aqui como adulto debater só no lugar da criança. A gente precisa debater que o adulto que tem esse problema também precisa procurar essa ajuda. Então a sociedade precisa, numa mesa adulta, falar sobre isso. E hoje é um dia bom para isso. É um dia para nós aqui como adultos trazermos numa roda de adultos um assunto somente para adultos. E quando eu tô falando somente para adultos, muitas vezes a gente chega em casa e quer conversar com o marido, quer conversar com a esposa, quer conversar com a tia, com o tio, só que tem criança ao redor. Esse assunto é de adulto, não é de criança. Ah, mas tá brincando no iPad, tá brincando lá com a outra criança. Tá escutando. Gente, criança é extremamente inteligente. Não toque em assuntos que não são de crianças, na presença de crianças. Esse assunto que eu estou dizendo, que se trata de violência sexual, fale-se com e entre adultos. Proteja as crianças. Vou trazer um dado aqui que é muito importante, vocês vão entender um pouquinho por que eu estou falando nesse teor, né, por esse segmento.
Esses dados que eu estou trazendo é só de um estado, que é o Distrito Federal, aí no Brasil. Mas na realidade isso acontece em todos os estados do Brasil, assim como acontece no mundo inteiro. Eu olhei alguns dados aqui em Portugal e também são de arrepiar. Mas eu não vou ficar trazendo um monte de dados porque o foco, né, o vídeo já está longo, mas o mais importante é trazer essa reflexão, que a gente consiga colocar na sociedade esses assuntos de uma forma mais adulta, mais responsável e falarmos sobre isso. Então eu vou trazer um pequeno dado só para vocês verem como é assim, horripilante esse tipo de dados, assim como muitas outras coisas no mundo, né? Mas voltando aqui a essa questão infantil, olha como acontece aí no Brasil. Segundo o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra as Crianças e Adolescentes, eles dizem o seguinte: eles trazem dados que 3 meninas ou meninas a cada 3 são abusados por hora. Eu disse por hora. A cada hora, 3, sendo meninos ou meninas. 51% estão na faixa etária. Lembra que o comitê, na verdade, é contra a criança e o adolescente. Então, eles dizem que 51% está na faixa entre 1 e 5 anos de idade. Gente, é muito totoquinho, é muito pequenininho. Esses pequenininhos, não que os outros não sejam, mas olha isso, o adolescente, 12 anos, 10 anos, 11 anos, tudo está envolvido nisso. São crianças, estão vestindo, estão colocando batom vermelho, vestindo roupa, estão nas redes sociais, tem uns monte de perfil aí que a menininha, o menininho parece adulto. Quando eles estão com essa onda sexual muito ativa e vocês estão lá curtindo, ai que lindinho, aumentando proliferando esse assunto sexo que é adulto para as crianças. Ah, mas é que é tão lindinha. Quando vocês vão estudar um pouco mais a fundo, vocês vão ver que alguns dos comportamentos, inclusive, é trazendo à tona que às vezes a criança foi abusada, por isso ela tem aquele comportamento. Não estou dizendo que todos, eu estou dizendo que é um dos pontos. Né, quando a gente vai estudar e ver que é uma das formas pelo qual os especialistas, os profissionais conseguem inclusive detectar que a criança pode ter sofrido um abuso. Então, cuidado com as crianças que vocês seguem nas redes sociais. Vai lá, dá uma olhada, filtra. Se você não concorda, tem muito apelo sexual, desconecta, sai daquela conta, não fomenta, sabe, os pais ficarem achando que aquilo é bonitinho, aquilo é legal. Né? Não é que eu esteja sendo extremamente conservadora, eu estou sendo responsável com uma criança. A criança, ela precisa ser protegida, é para ela brincar, é para ela se divertir, não é para ela ficar se mostrando nas redes sociais, não é para ela ficar buscando o amor de uma pessoa que ela não conhece, não é para ela ficar pedindo apelo que você goste dela, sabe? E sim, ela ser amada com as pessoas ao redor, ela precisa ser protegida. Deixa para que essas coisas aconteçam numa fase mais adulta. Não vamos entrar aqui nesse assunto, mas claro que tem muitas contas que eu já vi infantis que eu percebo que tem uma mãe, um pai, alguém ali muito responsável cuidando disso. Eu estou falando que vocês vão saber no coração de vocês que tem algumas contas que vocês percebem que tem um apelo ali muito grande. Desconecta, não faça parte, já é o suficiente, não precisa criar confusão, não precisa fazer nada. Desconecta, não faça parte disso. Se você já desconfia, você acha estranho, não curta. A menininha tá dançando lá, o menininho tá dançando como se ele já fosse um homem de 25 anos, 30 anos seduzindo outra criança. Não ache graça naquilo, não comente, não dê ibope, saia da conta. Se você vê algo muito violento, algo que você tem certeza absoluta, denuncie aquela conta. Eu estou falando de algo que você tem certeza absoluta. Vá lá, você viu algo infantil, vai lá no Facebook, né? Vai lá no TikTok e tudo mais, tem um canal, denuncie aquela conta se você vê que é uma criança, é uma pessoa de menor. Esses dados traz pra gente trazer reflexões muito profundas, que isso acontece, gente, dentro da nossa casa. Todas as reportagens que você vai ler, todos os especialistas que você vai pesquisar, você vai ver que na maior parte dos casos estão acontecendo dentro da nossa casa. O que isso significa? Aquela criança que deveria estar brincando, que deveria estar contando as coisas do sonho da vida dela, as imaginações da cabeça dela, ela está sendo acuada por alguém que ela achou que iria amá-la. Muitas vezes ela até acha que é uma troca de amor, porque é a maneira como o abusador chega para seduzir ela de que ela é uma pessoa
que deveria a criança confiar. E aí ela usa dessa confiança para abusar da criança. Então, assim, muito carinho, vamos refletir sobre isso. Converse sobre isso em rodas de pessoas adultas. Fale sobre isso. Se você tem amigos que têm filhos, converse sobre isso, veja a opinião desses pais, leve conhecimento a esses pais, compartilhe com eles sobre isso, contribua, fale sobre, né? Se você teve uma experiência sobre isso, compartilhe numa roda sem medo, sem vergonha de falar. Se você vivenciou, viveu isso dentro de casa, né, com o seu esposo ou com a sua esposa, e você viu isso dentro da tua casa, não tenha medo, denuncie. Denuncie que o abusador está dentro da sua casa. 7%, em alguns casos, de 7 a 10% só dos casos são denunciados, ou seja, as pessoas têm medo de denunciar. Tá acontecendo, mas ela não denuncia. Ela acredita, né, que pode gerar um problema para ela, então ela fica com medo e aí ela não denuncia. É importante sim a denúncia, não para você fazer juízo com as suas próprias mãos, mas para você orientar, trazer à tona a quantidade de problemas que tá existindo e a gente consegue medir, e também porque você pode receber proporção de ajuda que você não imaginou que pudesse chegar até você. Então busque ajuda, busque orientação, busque profissionais especializados, fale sobre isso com amigos, como um assunto normal, assim como eu falo, e incentivo as pessoas a falarem sobre saúde emocional no geral. Sexualidade também precisa ser falado. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui em junho, no mês do Dia dos Namorados, aqui também pelo meu Instagram. Então, veja que o adulto precisa estar saudável. Uma criança, faço uma pergunta para você. Uma criança, se é que você chegou até aqui no final desse vídeo para escutar realmente tudo isso, né? Para aprender e falar, conversar, pensar a respeito disso. Hoje o mundo tá tão imediatista, todo mundo quer chegar e ver um vídeo e pegar o conteúdo em 15 segundos. Na verdade, não é bem um conteúdo. Ela quer uma dancinha, uma coisa rápida em 15 segundos. E nós do lado de cá muitas vezes nos rebolamos para trazer um conteúdo de alto valor para você em 15 segundos. Isso não existe. O que existe é só chamar a atenção de vocês para a gente falar sobre coisas sérias. Mas as pessoas não querem falar sobre coisas sérias. Nós queremos falar sobre o quê? Sobre o bumbum de não sei quem, o vestido de não sei quem, a famosa que separou não sei de quem, a outra que colocou um vestido de não sei quantos valores, fulano que casou com cicrano. E a gente fica nesse mundo paralelo e aí, claro, a cada hora, uma criança dentro dos nossos lares estão sendo abusada. E aí volta a reflexão para a gente finalizando aqui o vídeo, o seguinte. Quem é que abusa uma criança? Quem é que vai lá e utiliza da malícia, da maldade, ou o nome que você queira dar, para trazer para a criança uma confiança, sabe, tirar a criança do mundo dela? Quem é que faz isso? É o bonequinho imaginário dela? Não. É uma outra pessoa. E essa pessoa é um adulto. Então, portanto, não é uma criança que faz mal a outra criança. Na maior parte dos casos, esmagadora, é um adulto que faz isso. E aí eu pergunto, os adultos estão saudáveis? Os adultos estão querendo ver tudo em 15 segundos. Então, se eles estão querendo, e se você tá lá, viciado no 15 segundos? Ah, então é natural. Nós vamos ficar o quê? Viciados em 15 segundos, não vamos ver coisa de 15 minutos. Então, 15 segundos não dá para aprender alguma coisa. Então, a gente vai fazer o quê? Não vai deixar de falar de assuntos que tem 15 minutos. Conversar com alguém da família, perguntar como é que tá sua criança. Percebi que ela anda muito ansiosa, tá fazendo xixi na cama. Nossa, amiga. E aí, você chegou a procurar um profissional? Não, amiga, procura. Vamos tentar entender o que acontece. O que será que ela tá fazendo xixi na cama? Ele não tá indo bem na escolinha. Não, meu filho não tá indo bem na escola. E o pai tá preocupado? O que será que tá acontecendo? Por que o menino não tá indo bem na escola? Ah, não, mas a responsabilidade é só da mãe? Não, é só do pai? Gente, é do casal, é das pessoas, é de várias pessoas dependendo da família. A questão é, vamos conversar isso de uma forma que não precisa ser pesada, acusando ninguém. Mas vamos conversar sobre. O meu convite é trazer essa consciência. Vamos falar sobre o tema, mas com uma grande ressalva do fundo do meu coração. Não coloque uma criança por perto. Quando você sentar para conversar com alguém, seja numa ligação, seja numa videoconferência e você está de fone de ouvido, a sua criança está brincando e você jura que ela está distraída. Não fale de assuntos adultos
nesse porte principalmente, com crianças por perto. Ah, mas não tem como falar. Tem. Encontre o seu jeito. O adulto é você, não a criança. O papel nosso de adulto é proteger a criança. A criança precisa ser protegida até que ela se torne um adulto e ela se responsabiliza por quem ela é e quem ela quer ser. Enquanto isso, ela é responsabilidade, sim, de adultos que criam ela. E quando os abusadores são os pais, essa criança conta com a ajuda de alguém ao redor, porque os pais não estão vendo, porque eles são, muitas vezes, os abusadores. A maior parte dos abusadores estão dentro do convívio bem próximo da criança, porque desenvolve ali uma confiança muito grande, né? Então pode ser pais, pode ser tios, pode ser primos, pode ser professores. Tenha atenção com as suas crianças aí ao seu redor, dos seus amigos e tudo mais. Se você puder, faça parte, troque esse assunto, converse sobre isso. Às vezes você não imagina, mas de repente você pode estar ajudando muito a salvar aquela criança daquela pessoa, ou pelo menos interrompeu um abuso que já está acontecendo há muito tempo. Às vezes nós achamos que nós não contribuímos, mas a gente contribui. Então vamos falar sobre esse assunto. Adultos falam de assuntos adultos e precisamos curar esses adultos que estão doentes. Criança é que precisa ser protegida. Então, quando um adulto que deveria protegê-la causa isso, esse adulto é o adulto que está doente. Então, muito cuidado com isso. Então, o adulto que causa amor e carinho numa criança é o adulto que tem a sua criança interior, a sua criança lá dentro, é realmente já curada e bem resolvida. Tá bom? Um beijo e nós falamos sérios mais uma vez em algum outro vídeo por aqui.